Messias, o ungido. Todo mundo aqui é ungido de Deus, amém? Quem não for ungido de Deus, pelo amor de Deus, o que é que você está fazendo aqui sem a sua unção? Aonde é que nós vamos chegar sem a unção de Deus? Jesus é diferente. Jesus não é só profeta. Ele é profeta, ele é o profeta. Jesus é diferente. Ele não é só sacerdote, ele é sacerdote, ele é o supremo sacerdote, acima dos sumos sacerdotes. Jesus é diferente. Ele não é só rei, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Profeta, sacerdote e rei. Profeta, sacerdote e rei. Por isso ele é o Messias, o Cristo, o ungido. E um cego reconheceu isso lá em Marcos 10. Marcos 10, versos de 46 a 52. Um cego reconheceu a messianidade de Jesus. Marcos capítulo 10, de 46 a 52, diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O Messias faz milagres. O Messias faz milagres. O cego disse: esse é Jesus, o ungido de Deus, o Cristo, o filho de Davi. Mateus capítulo 16, versos de 13 a 16. A palavra do Senhor diz, Mateus capítulo 16, 13 a 16, diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Ou, quem dizem os homens ser o filho do homem? Verso 14. E eles disseram: uns, João, o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo, és o Messias. A profecia de Isaías no capítulo 9, Isaías 9, verso 6. Profecia do profeta Isaías a respeito do Messias, do Cristo, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso. Está em tua presença, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Messias. E ele vem para arrebatar a sua igreja, para levar o seu povo. O chamado pode acontecer à meia-noite, quando todos estarão dormindo. O Messias está voltando para arrebatar o seu povo. Ele é aquele que vem para levar o seu povo. Jesus é o Messias que há de vir para arrebatar a sua igreja e estabelecer o milênio. Fisicamente ele já veio, viveu entre nós, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, num domingo, no primeiro dia da semana. Mas não para os judeus,
É incrível. Para os judeus não, irmão Val. A palavra do Senhor diz lá em João, no capítulo 1, de 1 a 12. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Glória a Deus. Então, ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Uma nação de judeus ainda espera pela vinda do Messias. É sério isso, pastor? É sério. É sério. Eles ainda estão esperando pelo Messias. Tranquilamente, pastor, assim como nós estamos aqui sentados, esperando a volta de Jesus, eles ainda estão esperando a vinda. Enquanto a igreja já espera pela volta do Messias, os judeus ainda aguardam a vinda do Messias. É diferente, a perspectiva é diferente. Enquanto que você, cristão evangélico, espera a volta de Jesus, o judeu espera a vinda do Messias. Eles leem a Bíblia na perspectiva do estabelecimento do milênio do Messias, que virá, mas que ainda não chegou. Porque eles esperam alguns sinais do Messias. Eles não percebem, não conseguem entender. Eles ainda ficam lá, ano após ano, ouvindo o toque do shofar. O toque do shofar. Aquela trombeta de judeu, né? Todos eles escutam o shofar. O shofar é lindo. O shofar é lindo. É lindo o shofar. Porque o shofar soará. O shofar soará. Os judeus ainda não acreditam que Jesus é o Messias. E ainda esperam pelo Messias. Enquanto que para nós há uma certeza de que Jesus é o Messias, para o judeu não. Eles são instruídos a escutar o toque do shofar no ano novo, ano após ano. Rosh Hashanah, aniversário da criação do homem. Eles ainda esperam pelos sinais do Messias em um homem especial. Eles esperam um homem especial, um novo Adão. Para eles esse homem ainda não chegou. Eles realmente não acreditam que Jesus é descendente de Davi. Bartimeu disse, Jesus, filho de Davi. Um judeu não diz isso. O status de judeu, Jesus veio por Maria, e a sua descendência de tribo veio por José. Os judeus não aceitam. Não é fácil. Eles ainda não aceitam. Eles exigem os sinais do Messias. Quais sinais, pastor? Não mudar a Torá, a lei. A lei não pode ser mudada. Se alterar a Torá, não é profeta. Não é o profeta. O profeta que vem não vai mudar a lei. Então, eles esperam um Messias na época que não é a época da graça. Por isso que muita gente diz que os judeus vão ficar para depois do arrebatamento da igreja, porque aí não vai ter mais a graça. Se eles esperam, o estabelecimento da Torá não vai ser agora, na época da graça. Outra coisa, outro sinal, o Messias é eterno. Ele nunca morre.
Jesus é eterno, mas eles não veem Jesus como eterno. O Messias vai reconstruir o templo. Eles veem literalmente a reconstrução do templo pelo Messias, que hoje é uma mesquita. Hoje no lugar do templo tem uma mesquita do islamismo, dos muçulmanos. Então para eles o Messias não chegou. Como é que o Messias chegou se no lugar do templo tem uma mesquita e ele só tem os muros das lamentações? Então ainda não se cumpriu para eles, não. E depois Jesus disse assim: esse templo aí, se for destruído em 3 dias, eu o reedificarei. Podem destruir esse templo, que eu levanto em 3 dias. Jesus não estava falando do templo de Herodes. Jesus estava falando do templo, o homem que morre. Jesus morre e ao 3º dia ressuscita para a glória de Deus. O templo que o Messias vai restaurar, o templo que o Messias vai restaurar é o coração da humanidade, de cada pessoa. O Messias vai inaugurar um novo reinado, um novo reino, de união dos povos, todos unidos, em paz, sem guerra, sem sofrimento, sem conflitos. Se tem guerra, se tem conflito, é uma prova de que o milênio ainda não aconteceu para os judeus, o Messias não chegou. E realmente Jesus vai inaugurar o seu milênio. Realmente haverá um mundo de paz. Mas aí, meus irmãos, a lei também fala que um falso profeta pode aparecer. Os judeus sabem disso. E o povo de Israel não deve seguir o falso profeta. Os judeus sabem disso. Mas nos tempos finais um falso profeta aparecerá. E eles entenderão se tratar do Messias. Esse falso profeta tem um número. É o número de um político. 666. Se você ver, não vote. Já teve alguém botando esse número, não foi? É cãozeira mesmo. Mas não é um número tão fácil de ser percebido. Pelo que a Bíblia mostra, parece que vai ficar uma incógnita. Mas esse é o número, esse é o código. 666 é o número de um político. Não é um político qualquer. É um político que está lá em Apocalipse capítulo 13. Este político, ele não vai ser presidente do Brasil. Portanto, tire o cavalinho da chuva de achar que o presidente do Brasil é essa pessoa. Não é. Nem o outro era e nem esse é. E nem o outro que virá não é. Esse político não será presidente dos Estados Unidos, não será presidente da Alemanha, não será presidente da França. Este político vai ser o presidente mundial das nações. Não é um homem que manda num país, é um homem da globalização. Está lá em Apocalipse capítulo 13. Esse homem, ele aparece sob a unção da besta. A besta que aparece lá da areia do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, conforme Apocalipse 13:1, com 10 poderes, com 10 nações de domínio, e um nome de blasfêmia, parecida com leopardo, com pé de urso, boca de leão. Essa besta, ela é ungida pelo dragão, e todos sabem que o dragão é Satanás. O dragão lhe dá o poder, lhe dá força. A besta é ferida, ela morre. O dragão passa a ser adorado pelo povo, passa a ser respeitado pelo povo. As nações vão se unir num reino de paz, de falsa paz, porque todas as religiões estarão unificadas sob um único domínio, o domínio da besta política, que vai dar honra e glória para a besta religiosa. São 2 bestas. Ô pastor, se é besta, então a gente não deve andar. Gente, é besta aqui no sentido de coisa terrível. Besta está associada a um dragão, a uma serpente, a um dinossauro gigantesco. É uma espécie de dinossauro
Mas no verso 11 de Apocalipse 1 diz assim: ela tem 2 poderes, 2 chifres. Ela parece com um cordeiro, mas fala como um dragão. Parece um pastor, parece um rabino, parece um padre, mas quando fala é um dragão. Vai fazer milagres. Vai reviver a primeira besta que estava morrendo, mas a segunda besta, que é uma espécie de profeta, vai fazer com que ela reviva. E todas as pessoas da terra, no verso 16 de Apocalipse 1, diz assim: pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, vão receber um sinal na mão direita e na testa. E quem tiver esse sinal não pode nem comprar, nem vender. Só aquele que tem o sinal, o nome da besta, o número do seu nome. Eu estou no Apocalipse, capítulo 13, 17. Verso 18, que é o último versículo, diz assim: aqui a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Por que a besta vai fazer isso, pastor? Porque ela quer ser vista como o Messias. Os judeus esperam o Messias. Por que a besta vai fazer isso, pastor? Porque os crentes esperam a volta do Messias, e ela vai fazer descer fogo do céu. A Bíblia diz que, se fosse possível, ela enganaria até os escolhidos. Isso quer dizer, meus irmãos, que quando ela aparecer, ela vai ser aclamada por judeus, árabes e cristãos. Todos vão dizer: eis o homem, eis o Messias que a Bíblia tanto fala. Mas não vai ser o Messias, irmão, porque o Messias já veio. Quando ele voltar, ele volta para arrebatar a sua igreja e inaugurar o milênio. Mas todos vão esquecer dessa profecia de Apocalipse. As pessoas vão ficar como que cegas. As pessoas vão ficar fazendo interpretações. As pessoas vão ficar como que sem enxergar a verdade. Parece que vão ser vedados os olhos. E até crente da igreja de muitos anos vai seguir. Ele fará falsos milagres. Vai fazer descer fogo do céu, vai reviver a besta. Vai inaugurar uma globalização mundial sem guerra, como se diz do Messias. O Messias não tem guerra no milênio. No milênio de Jesus não haverá guerra. Não haverá guerra. Os animais estarão quietos. A natureza estará quieta. As 4 estações estarão organizadas. O falso profeta, a falsa besta, vai ser um domínio de equilíbrio financeiro mundial tão grande, que as pessoas vão ter dinheiro para comprar tudo, para fazer tudo, que as pessoas vão dizer assim: fica besta no teu trono e governa sobre nós. Porque o problema das nações, irmãos, é financeiro, é a violência, é a falta de educação e, irmãos, é a falta de saúde. A besta vai trazer tudo isso. Vai dizer: eu tenho para vocês um mundo sem guerra. Eu tenho para vocês um mundo de muito dinheiro, de muita prosperidade. Eu tenho para vocês hospitais de primeira linha, muita saúde, faculdades de primeira linha, muita educação. E eu tenho para vocês um mundo sem guerra, sem conflito religioso, sem conflito ideológico, todos unidos debaixo das minhas asas. Só vai ter um povo, Jair. Só vai ter um povo que vai dizer: Nananina não. Você não é de Deus, não. Você é do cão. Imagina quem é esse povo. O povo de Deus. Esse povo vai orar. Esse povo vai para a igreja. Mas a televisão vai dizer, Rede Globo de televisão vai dizer: os inimigos do nosso grande rei,
os adversários. Politicamente incorreto você será se você for servo de Deus. Porque você não vai aceitar aquelas coisas. E quem não aceita uma coisa dessa, só pode ser inimigo, adversário, vai ser perseguido. 3 anos e 6 meses a besta vai enganar muita gente. Então ela começa a perseguir os cristãos. E os judeus vão perceber. Os judeus vão perceber aí. Quando ela começar a perseguir os cristãos, os judeus vão perceber que não é o Messias. Porque o Messias não mata, não fere. O Messias não faz o mal. E quando os judeus perceberem, a besta já estará em Jerusalém. Mas o tempo é curto. O tempo da besta é curto. Logo, logo, Jesus vem e arrebata a sua igreja. Logo, logo, Jesus vem e inaugura o seu milênio. Logo, logo, Jesus vem e prende o falso profeta, a falsa besta. Prende a besta e o falso profeta e Satanás e joga eles todos no abismo. Porque eles já estão derrotados em Cristo Jesus. Jesus vem arrebatar a sua igreja, irmão. O chamado pode acontecer à meia-noite. Quando todos estarão dormindo, o Messias está voltando para arrebatar o seu povo. É Ele que vem para arrebatar a sua igreja. A igreja espera pela volta do noivo. Diga amém. Eu gosto da tradução da ARA, da Almeida Revista Atualizada, lá em Mateus capítulo 25, verso 6. A ARA fala isso mesmo, né? A ARA, ela não fala de clamor, não, ela fala de grito, né? E sempre que eu li essa tradução da ARA, eu ficava ali. Eu era adolescente, né? Ele diz assim, ó: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sair ao seu encontro. Mateus capítulo 24. Você pode abrir a sua Bíblia aí, verso 27. Mateus capítulo 24, 27. Diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Pode abrir a sua Bíblia aí. 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, shofar, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Abra a sua palavra, versos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A palavra de Deus diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mateus capítulo 24, verso 42. Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia, verso 42. A palavra de Deus diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Na Bíblia judaica, Joel 2, verso 1, a Bíblia judaica é uma Bíblia nova que eu estou lendo agora. Eu gosto demais dela, mas hoje eu tive dificuldade para achar o livro de Joel. Na Bíblia judaica, Joel 2, verso 1 diz assim: toquem o shofar em Zion, soe um alarme sobre minha montanha sagrada, que todos os que vivam na terra tremam, pois o dia de Adonai está chegando. O dia de Adonai está chegando. O dia de Adonai está chegando. Diga para o seu irmão: o dia, meu irmão, o dia de Adonai está chegando. O chamado pode acontecer à meia-noite, irmão Júnior.
O chamado pode acontecer à meia-noite, quando todos estarão dormindo. O Messias está voltando para arrebatar o seu povo.